Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Smartness e hoje eu vou fazer um vídeo aqui, né, de uma publicação que nós acabamos de fazer que trata da questão da renda mínima e do libertarianismo. Esse vídeo foi uma explicação que foi pedida no nosso canal, não é, pelo Daniel, e aí nós vamos tentar aqui fazer uma recontextualização, né? Por que que esse assunto apareceu, né? Então, na verdade, esse assunto apareceu numa entrevista, né, daquele economista professor Samidana, que ele colocou, né, fez uma crítica ao anarcocapitalismo, né, por suas limitações, né, como se aquilo não pudesse ser aplicado na prática e tivesse toda uma dificuldade de se colocar a teoria econômica ali, né, em face do pragmatismo da realidade. Aí eu fiz uma crítica demonstrando que o libertarianismo vai muito além disso, né? Então você não pode colocar anarcocapitalismo como libertarianismo, é apenas uma das dimensões, é a segunda dimensão, né? E nós vamos ver que o direito, né, livre, o direito do Estado liberal é a terceira dimensão, é a dimensão onde as liberdades surgem, né? Sem você ter essas liberdades, você não conseguiria permitir que o cidadão existisse, né? Então, na verdade, quando você tem o surgimento dos estados liberais, você tem o quê? Uma diminuição do poder do Estado, uma restrição do poder do Estado. E todas as conquistas individuais, né, que aconteceram na história, elas vieram como limitações ao poder do Estado. Então, elas não vieram por questões econômicas, elas vieram por limitações ao poder do Estado, que essas sim permitiram que as pessoas tivessem mais liberdade. Sem essas liberdades, hoje nós não estaríamos no mundo que nós estamos. Então, querer delimitar o libertarianismo somente à questão econômica é um erro, né? Mas em relação à dúvida que foi trazida aqui pelo Daniel, né, que pediu para eu explanar um pouco mais sobre essa questão da renda mínima, então vou fazer uma recolocação aqui de algumas questões importantes. Quando nós falamos de libertarianismo, né, e aí nós temos que trazer à tona aquela ideia de que libertarianismo tem muito mais relação com os indivíduos e sua capacidade de se autorrealizarem, né, de terem uma existência livre, soberana, né, sem as imposições do Estado, do que questões relativas à exclusão do Estado, né? Então, se a gente fosse só pegar uma ideia brutalista, né, de que a função do libertarianismo é acabar com o Estado, né, então aí já há alguma coisa, um anarquismo radical que não é, né, esse pensamento gradualista que leva em consideração a possibilidade da gente colocar algo em prática agora, né? Então não adianta ter um pensamento utópico de que lá na frente, um dia, quem sabe, talvez possa acontecer, enquanto a gente começa a observar que, né, grande parte do mundo segue o modelo chinês, né, de controle social digital. Então fica difícil a gente querer imaginar, né, como que poderia ser uma situação dessa. Agora, nós podemos sim observar em vários locais do mundo como os indivíduos, as pessoas, têm liberdades qualificadas, né? Têm a possibilidade de escolherem seu caminho, realizarem suas vidas da maneira como assim decidirem. E isso sim é uma característica, né, muito importante para o pensamento libertário. É a possibilidade de você realizar a sua vida do jeito que você quer, da maneira que você quer, sem a interferência do Estado, né, ou com uma interferência mínima do Estado naquilo que ele é devedor. Então esse que é o tópico que nós vamos tentando trazer aqui, né, de um pensamento gradualista, um pensamento pé no chão, um pensamento que foque nas possibilidades de colocar isso em prática no aqui e no agora, né, e não focar numa filosofia meramente teórica no futuro abstrato. E o que que isso tem a ver então com o que a gente está escrevendo aqui, né, e por que essa questão da renda mínima? Ó, se a gente for ver no Brasil, a gente já tem por lei, né, a ideia, a lei é 10.835, que é a lei da renda básica,
né, que deveria ser uma lei que permitisse a toda pessoa, né, ter o mínimo do seu custeio individual para educação, saúde e alimentação. Na prática, né, nós vimos que essa lei não, apesar de ela existir, ela está em vigor, ela não atende isso, né? Na Constituição também fala, né, do salário mínimo, que deve abranger todas as necessidades humanas, também não cumpre. Então a gente acaba vendo aí um hiato, né, entre o que está na lei e a realidade. O que nós temos hoje na prática é a Bolsa Família, né, que é uma ajuda do Estado para situações realmente periclitantes, né, da existência humana. E nós temos também o BPC, né, que é o benefício da prestação continuada para pessoas, né, que de determinada idade não recolheram para aposentadoria ou pessoas que têm algum problema grave de saúde possam ter no mínimo um salário mínimo para sobreviver. O BPC hoje seria o mais próximo do que seria uma renda mínima no Brasil, né? De você criar uma condição, né? O Bolsa Família é um valor muito baixo. Já o BPC não, o BPC seria um valor mais alto, né? Então poderia ser, por exemplo, o BPC poderia ser estendido, né, para pessoas. Ele começa em 65, poderia ser baixado para pessoas com 60 anos, né? Poderia também ser estendido até pessoas com 25 anos ou pessoas desempregadas por um determinado período de tempo. Então, tudo isso poderia ser um critério de renda mínima. Qual a fonte para se pagar isso? Né? Retirar privilégios dos funcionários públicos, né? Teto de salários, aplicar na prática isso aí, e aumento de produtividade. Então, tem condições para se fazer isso, né? A questão de saber se tem vontade política para isso. Agora, a renda mínima, qual que é o interessante dela, né? E aí sim vem o fundamento de discutir a importância dela, e lá naquele vídeo que eu questionei, que eu critiquei lá do Samidama, ele também fala da não capacidade da renda mínima porque não teríamos produtividade. Não, temos se retirarmos, né, benefícios de funcionário público, teremos recurso para tanto. Agora com essa questão do auxílio emergencial, isso voltou à tona, né? Então isso está sendo discutido novamente. Mas aonde que está o sentido libertário de se falar desse assunto, né? E daí a gente tem que buscar uma fonte que eu citei no texto do outro vídeo, que é esta obra aqui, que é a minha obra, né? É o meu marco teórico do pós-doutorado, aonde eu trabalho com direito econômico e analiso essa obra, né? Que é uma obra do Amartya Sen, que se chama Desenvolvimento como Liberdade. É uma obra que eu recomendo a leitura de todos, né? Para entender a profundidade desse pensamento. E vamos deixar aqui bem importante o assunto. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia com esse livro, né? Então é uma leitura recomendada. Ele é um indiano, né? Ele é o criador do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, que orienta muito, né, da avaliação e das políticas públicas, né, relativas à aplicação dos recursos. E o que o Amartya Sen trazia nessa obra? Então veja, desenvolvimento como liberdade. A preocupação dele é permitir que as pessoas tenham liberdade para desenvolver-se da maneira como bem entenderem. Então isso é um sentido libertário do pensamento dele, né, de você criar uma condição para as pessoas fazerem o que querem. E aí ele começa, na obra dele, falando o seguinte: o Estado não tem só os deveres, né, as conquistas da terceira dimensão, né, do libertarianismo, que é o quê? Os limites ao Estado, né, a limitação do poder do Estado, a redução do poder do Estado, a redução né, a criar barreiras à atuação do Estado, né? Então seriam reduzir o espaço do Estado. E essas barreiras que permitiram que a gente tivesse, né, a condição de cidadão que nós temos hoje. Mas ele fala que isso é pouco, né? Para o Amartya Sen, qual que é a hipótese dele? Que o Estado também é devedor de liberdades positivas, né? Ele tem que prover as pessoas de liberdades positivas, né? Fornecendo educação de qualidade, saúde, segurança, seguridade e uma renda para que a pessoa possa, a partir dali, fazer o que ela bem entender com a vida dela. E ele chama essa possibilidade de você fazer o que você bem entender com a sua vida de condição do agente, né? Então, uma pessoa que está em condição do agente, ela tem uma liberdade qualificada para fazer o que ela quiser com a vida dela. E isso é libertarianismo, né? De você fazer todas as escolhas. Você não está mais sob o jugo, né,
de dificuldades, de limitações à sua realização humana. Este é um libertarianismo de quarta dimensão, né? Aquele defendido por Ayn Rand, né? Do ser humano poder buscar na sua existência, né? O seu melhor estado de desenvolvimento, suas melhores escolhas, suas melhores opções. Até naquela obra Quântico, que é uma obra dela muito legal, uma obra pequenininha, vocês conseguem facilmente para ler, ela fala sobre isso, né? É toda uma luta contra um totalitarismo para se chegar à liberdade do indivíduo fazer aquilo que ele bem entender com a sua própria vida. E neste caso, quando a gente vai falar, né, dessas liberdades qualificadas, a gente está buscando em Milton Friedman a base desse pensamento, porque isso é uma criação liberal, né, a ideia de uma renda mínima, criação liberal, mas também hoje é um pensamento que percorre a esquerda progressista, né, a esquerda democrática. Porque essa criação no Brasil é do Suplicy. Eduardo Suplicy escreveu um livro sobre o assunto. Então vejo que é um pensamento que ele traz uma ideia, uma concepção muito interessante, e quando a gente analisa o libertarianismo de um ponto de vista gradualista, a gente vai entender que, na verdade, quando você dá condição da gente para o indivíduo, ele vai trilhar o próprio caminho dele, vai criar sua própria realidade, vai conseguir desprender, né, das outras dependências, e a partir dali que ele vai escolher o que ele quer para ele, né? Então, alguns países europeus têm isso, né? Tem esse propósito, né, da renda mínima. E eu acho uma coisa muito interessante nesse sentido da hipótese colocada pelo Amartya Sen, né, de você permitir que a pessoa encontre a sua condição de gente. Ela tem uma liberdade qualificada para fazer aquilo que ela bem entender da sua vida, né? E daí ela se libertar, achar seu caminho e escolher o que ela quer, né? Então, os sonhos de liberdade dela passam a ser possíveis quando ela tem esse espaço, né? E utilizando-se do Estado para tanto. Pode ser paradoxal? Pode. Mas qual é a busca, né, de um libertarianismo de quarta dimensão? É que o indivíduo possa realizar-se, né? Se ele vai se utilizar do sistema para isso, né? Aí a gente tem que entender aquela questão do Matrix, né? Você está no Matrix, você tem que interagir com o Matrix, você tem a sua limitação de atuação pelo Matrix. Então você vai usar o sistema, aquilo que o sistema lhe permite, para que você possa, né, atingir essa condição ideal e a partir dali sim você busca uma realização maior. Né? Mas enquanto as pessoas não têm essa condição, elas precisam se usar do sistema. E aí eu termino esse texto citando um grande professor que eu também utilizei na minha pesquisa de doutorado, principalmente, que é o professor Luiz Alberto Vará. Então, o professor Alberto Vará, com um pensamento bem anarquista, né, bem crítico do sistema, ele tinha uma postura muito pragmática em relação a isso, né? Então, ele dizia que a pessoa há que saber utilizar-se do próprio sistema, né? Por quê? Porque, assim, dentro dele, ela teria condição de causar os abalos necessários, né? Só dentro dele, utilizando o sistema, é que ela teria condição de causar os abalos necessários a ele. Então a gente sai um pouco daquela pureza, né, filosófica do libertarianismo e passa por uma visão mais prática, aplicada, né, dentro de uma concepção teórica ganhadora de um prêmio Nobel, para entender de que a busca por uma renda mínima, ela não é um aprisionamento do indivíduo, né, a uma dependência do Estado, mas é uma condição para que ele se descole do Estado, né, e ele tenha condições mínimas para criar sua condição do agente. E a partir dali é que ele vai gerar transformação. Né? Então a gente usa o sistema a favor da liberdade, né? E não fica no puritanismo afastando-se do sistema, né, e permitindo que o sistema cada vez fique mais forte, né, e o indivíduo fique mais fraco. Né? Então é uma visão um pouco mais avançada, né, de enfrentamento do sistema, né, de criar liberdades a partir de você utilizar o sistema.
Então esse é o pensamento, né? E por isso a importância de lutar por uma renda mínima realmente satisfatória, né? Que permita a emancipação, né? Então esse é o fundamento para se trazer essa ideia e por isso a Amartya Sen é uma leitura recomendada e ela é uma leitura muito esperançosa, né? Eu acho que o Amartya Sen ele contribui para o debate, ele acrescenta, né? Ele é um economista e ele acrescenta, né? Essa ideia que é uma ideia vencedora, né? Tanto a utilização do IDH como a utilização da renda mínima, desses critérios, né? Para gerar liberdade, para gerar condição do agente, que é o que a gente quer, né? Quanto mais pessoas livres possam decidir seu destino, mais elas se descolam, né? E mesmo utilizando o sistema para tanto. Esse é o nosso pensamento. Tá bom? Espero ter explicado, Daniel, e qualquer dúvida estamos aí para discutir o assunto.